Saudações, caros amigos e amigas do canal Monoteísmo Racionalista. Eu espero que tudo esteja bem com vocês. No vídeo de hoje, nós vamos então nos dirigir àqueles que se autodenominam messiânicos e, por extensão, todos os evangélicos que acreditam e aceitam o chamado Novo Testamento. A questão que vamos tratar aqui hoje é: de onde veio a sua Bíblia? Teria vindo mesmo de fonte confiável? Quais seriam estas fontes? Não se esqueça de curtir e de compartilhar este vídeo com amigos e contatos. E fique até o final dele, para que ao comentar e interagir conosco, estejam bem informados e embasados quanto ao tema. Caro messiânico judaizante ou cristão evangélico, de onde vem o Novo Testamento ou a chamada Brit Hadashah, que você aceita e acredita como escritura e palavra de Deus? Abra aí, por favor, o seu livro sagrado e me diga, por gentileza, quantos livros você pode contar no Novo Testamento? 27 livros, correto? Ok. Você poderia me dizer como foi que esse material chegou até as suas mãos? Quem foi mesmo que disse para você que esses livros são inspirados e são palavra de Deus? Quem escolheu esses 27 livros? E por que 27 e não 30, 25 ou sei lá, 40? Por que exatamente esses 27 livros e nenhum a mais ou a menos? E que nome da sua religião você poderá citar que participou da escolha desses livros? No processo de escolha e seleção desses livros, que sabemos ter iniciado no século III, indo até o final do século IV, houve por acaso a participação de algum suposto rabino messiânico, ou rosh nazareno, pastor evangélico ou um pastor judaizante? Quem teria sido? O processo de canonização dos livros do Novo Testamento foi complexo e gradual e se desenrolou ao longo dos primeiros séculos da era cristã. A canonização refere-se à seleção e reconhecimento dos escritos que seriam considerados como parte da Bíblia usada pelo cristianismo. No contexto histórico, nós percebemos que os textos que hoje compõem o Novo Testamento foram escritos mais ou menos entre as décadas de 60 e 100 da Era Comum. E esses textos incluíam cartas apostólicas, evangelhos, outros escritos que abordavam a vida e os ensinamentos de Jesus e as práticas da igreja primitiva. Agora, com relação aos critérios de seleção, quais seriam eles? Apostolicidade, ou seja, na apostolicidade, o texto deveria ser atribuído a um apóstolo ou a alguém muito próximo a um apóstolo. O uso litúrgico. O texto em questão deveria ser amplamente utilizado nas comunidades cristãs durante as reuniões. A conformidade doutrinária. O conteúdo do texto deveria ser consistente com a fé cristã ortodoxa. Com relação aos participantes do processo, esse processo envolveu diversos líderes da igreja, teólogos e concílios. Entre os principais participantes estavam os padres antigos da igreja, teólogos influentes como Irineu de Lyon, Orígenes, Atanásio de Alexandria, os quais desempenharam papéis importantes na defesa e no reconhecimento desses textos. Os concílios foram reuniões eclesiásticas que ocorreram nos tempos da igreja cristã antiga, das quais participaram bispos de várias comunidades que já constituíam o que era definido desde o século II como Igreja Católica. O primeiro documento histórico que contém o adjetivo católica, referindo-se à Igreja, é uma carta de Santo Inácio de Antioquia à Igreja de Esmirna, escrita após a sua prisão, que o levou ao martírio em Roma entre os anos 100 e 107.
Nesta carta, ele escreve o seguinte: onde está Jesus Cristo, aí está a Igreja Católica. Houve concílios provinciais, ou seja, restrito apenas a algumas comunidades cristãs específicas, e concílios universais, que reuniram tanto bispos ocidentais quanto orientais. Um dos vários objetivos de muitos desses concílios antigos, sejam provinciais ou universais, era o de fixar uma lista de livros apropriados para todos os cristãos. Desde o concílio provincial de Hipona, assistido por Santo Agostinho, em 393, até o terceiro concílio de Cartago, em 397, esta foi uma das principais preocupações e ocupações das autoridades cristãs antigas. Neste último concílio, a lista definitiva de livros do Novo Testamento foi promulgada, contando com os atuais 27 livros. Além de formar o cânone bíblico, o concílio de Hipona, por exemplo, também abordou diversas questões doutrinárias. Por exemplo, os bispos presentes no concílio confirmaram a doutrina da Trindade, que já teria sido, de certa forma, ratificada em 325, no primeiro concílio de Nicéia. Reafirmaram também a visão ortodoxa do pecado original e condenaram diversas heresias, como o arianismo, pelagianismo e donatismo. Estas declarações tornaram-se componente-chave da ortodoxia cristã, que moldaram a maneira como os cristãos desenvolveram suas crenças atuais, todas elas herdadas da Igreja Imperial, chamada Católica Romana. Assim como vimos, os livros do Novo Testamento que hoje temos, talvez não possam ser chamadas de obras exatamente católicas, a fim de sermos justos com os fatos históricos, uma vez que há testemunhos escritos antigos por meio de fragmentos e manuscritos completos que remontam aos tempos anteriores ao catolicismo, como, por exemplo, o papiro P52 e o Códice Bodmer, ambos dos séculos 2 e 3 desta era. Entretanto, mesmo não sendo essencialmente uma obra católica, estes textos compostos em grego foram escolhidos e sancionados sob os cânones dos concílios católicos. E havia muitos livros, não apenas esses 27 que temos no Novo Testamento atual. Bom, os proponentes desses 27 livros atuais, foram muitos bispos católicos antigos, famosos. Esses mesmos já advogavam desde o início doutrinas como o celibato do clero, a Eucaristia como um rito que deu origem à missa, a Trindade e a hierarquização da Igreja. Assim sendo, é muito curioso que o mundo evangélico em geral e até mesmo os judaizantes modernos aceitem o Novo Testamento integralmente como escritura inspirada, embasados nas decisões desses bispos antigos reunidos em concílios católicos, e que, em geral, não aceitem as demais crenças deles. Afinal, se acreditam na inspiração divina destes homens ao elaborarem e ratificarem uma lista de exatos 27 livros como obras sagradas, que motivo haveria para que não acatassem suas opiniões e decisões quanto ao resto, quanto ao que tange a doutrina cristã daqueles dias? Por que aceitariam, então, os 27 livros e não aceitam, por exemplo, a Trindade, a Eucaristia, o celibato clerical, a supremacia do bispo de Roma e tudo mais que veio justamente pelas mesmas mãos? Você, caro judaizante, messiânico ou cristão evangélico, quais bons motivos você tem para dar com relação a isso? Quer dizer, então, que a inspiração de homens como Santo Irineu de Lyon, Santo Agostinho de Hipona, Santo Atanásio, Santo Inácio de Antioquia, Orígenes de Alexandria, que canonizaram, escolheram e elegeram os 27 livros que você aceita e recebe como escritura, quer dizer, então, que a inspiração e a iluminação desses bispos só funcionou mesmo na hora de formarem a lista desses livros e falhou
miseravelmente após isso? Ou será que você ou seus líderes, sejam pastores, supostos rabinos messiânicos e os roches de pretensas sinagogas nazarenas, conseguem mesmo provar que esses livros foram eleitos por alguém que seguia exatamente as mesmas ideias e doutrinas que você segue hoje e acredita? Podem mesmo provar? Pois então, em caso positivo, eu estou aqui esperando estas provas e evidências. E isso é de extrema importância e relevância, pois afinal de contas, caro amigo e amiga que acredita nesta coisa de Novo Testamento, de que forma e por qual meio você recebeu informações sobre Jesus ou Yeshua, se preferirem? A não ser exatamente pelo Novo Testamento, que é derivado de várias decisões canônicas da Igreja Católica Romana. Naturalmente que a sua herança é uma herança construída sobre alicerces católicos, embasada nas ideias e postulados desses bispos antigos, dos quais não só você, mas todos que aceitam o Novo Testamento dependem de forma absoluta e real. E não, você não soube de Jesus ou Yeshua, você não aprendeu sobre ele por meio de telepatia ou sinal de fumaça. Você soube e aprendeu sobre ele porque esta ideia foi confeccionada, moldada, plasmada, fabricada por um sistema que sempre visou a manipulação das massas e o poder, seja ele religioso ou secular. É desta fonte que o cristianismo como um todo, e até mesmo evangélicos, judaizantes e messiânicos bebem há séculos. O sistema religioso ao qual você pertence, é claro, não irá questionar isto. Afinal, é a galinha dos ovos de ouro deles. E você? Bem, enquanto você aceitar isso como algo real, continuará sendo apenas um pouco de graxa nas engrenagens do sistema. Mas pense, se você um dia parar de azeitar, de lubrificar o sistema, a máquina vai quebrar. E assim você será de fato uma pessoa livre. A escolha é sua. Muito obrigado a todos por assistir e compartilhar com amigos e contatos. Caríssimos amigos e amigas deste canal, chegamos ao final de mais um vídeo. E eu espero sinceramente que ele sirva de ajuda a todos no caminho do monoteísmo e da evolução de cada um de vocês. Agradeço aos inscritos deste canal, sempre ressaltando a importância de você curtir e compartilhar nosso conteúdo. Também gostaria de agradecer aos membros desse canal e convidar você a conhecer os benefícios de se associar ao monoteísmo racionalista. Clique em ser membro logo abaixo do player, conheça os benefícios e assine um dos 3 níveis disponíveis: Talmidim, alunos, Bonim, construtores e Haverim, amigos. A sua participação é apreciada e muito importante para o futuro do nosso canal. Caso deseje, também poderá contribuir com qualquer valor pelo código Pix que aparece aqui ao lado. Muito obrigado a todos vocês.